Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Vamos dando continuidade à nossa aula, ao nosso entendimento sobre como a sociologia surgiu, né? O contexto em que ela surge, né? E nós começamos com o domínio da Europa, né? A visão que a Europa tinha dos outros povos, né? A partir lá do Teatro Orbens Terrarum. Só você ver a parte 1, né? E agora nós vamos dando continuidade a essa questão da visão eurocêntrica, do domínio da Europa, mas falando da África, tá? E aí eu trago para vocês um personagem muito legal, e essa aula eu vou dedicar ao meu filho, Gustavo Jobim, que ele gostava muito dessas revistas, eu comprava para ele, do personagem Tintim. Era um jornalista adolescente de 16 anos, o personagem, né? Só que esse personagem, ele é criado, depois eu vou falar direitinho, é da década de 30, na década de 30, isso, década de 30, né? Eu vou mostrar para vocês o seu criador, Hergé, né? E, infelizmente, né, como a história em quadrinho, que aqui no Brasil, né, normalmente é ligado à criança, né? A história em quadrinho é coisa de criança. Não, história em quadrinho é uma linguagem. E através dessa linguagem, você pode abordar tanto assuntos sutis, lúdicos, como também abordar temas extremamente complexos, e dentro sempre de um contexto histórico, né? Então, como nós vimos na primeira parte, né, nós estávamos ali dentro de um contexto imperialista, né? Com uma visão extremamente preconceituosa, racista, onde havia esse domínio da superioridade branca, né? Então, a maioria das coisas que a gente vai ver, né, vem dentro sempre desse contexto, né? E a capa desse trabalho, já na capa você vê ali os Estados Unidos já chegando, né? Já tinha chegado no século XIX, que a gente vai ainda ver melhor isso, né? Nós temos aqui na mesa os Estados Unidos disputando ali, junto com a Inglaterra, né? Disputando pedaços do mundo. Essa é a visão que se tinha, né? Que se tem na época. Aí nesse primeiro slide aqui nós vemos o seguinte: o personagem do Tintim, né? Ele está falando aqui com funcionários congoleses, e a forma como ele fala, ele, apesar de ser um adolescente, né, ele tem toda a superioridade, né, ali legitimada pela sua origem étnica, né? Ele é belga, branco, né? Então, ele fala aqui, ó, ao trabalho, já não tem vergonha de deixar um cachorro fazer tudo sozinho? Vamos, bando de preguiçosos, mexam-se. Esse é um quadro, um quadrinho que já diz a que veio, né? Já mostra ali. Então, aqui a gente vê na legenda: Viagem ao Congo em Aventuras de Tintim, do Hergé. Aqui também, nessa primeira parte, eu trago para vocês a capa da revista Tintim, que traz a referência à morte do seu criador, que se deu em 1983. Né? Hergé faleceu em 1983. Então vamos lá.
O imperialismo do século XIX não foi apenas um fenômeno econômico ou político. A esfera ideológica e cultural também reproduziu seus preceitos de superioridade europeia em todos os níveis de entretenimento. Um exemplo bem marcado do processo imperialista é a série As Aventuras de Tintim, criada por Hergé em 1930. As primeiras aventuras do personagem Tintim exprimem vários aspectos comuns na década de 30. Uma visão dos colonizados baseada em estereótipos por parte dos colonizadores, posturas colonialistas difundidas na Bélgica no início do século XX, choque cultural entre colonizador e colonizado, culturas diferentes, né? Esse conceito de diversidade ainda, né, não havia sido estabelecido, não se aceitava, né, essa diversidade, era dominado e dominante acabou, né? A supremacia europeia e o ideário, né, as ideias que ali circulavam. Nas historinhas de Tintim, várias questões podem ser analisadas, como o neocolonialismo, a partilha territorial da África, a Segunda Guerra Mundial e os pressupostos ideológicos do nazismo, as primeiras ideias que vai caracterizar o que a gente entende hoje como nazismo, né? O comunismo, o capitalismo, sem contar os diferentes elementos culturais e paisagísticos dos locais onde são ambientadas as aventuras. E aqui nós vamos ver o Tintim, a revista Tintim no Congo, de 1931. O país africano, o Congo, nessa época, era uma colônia belga. E, gente, a escravidão belga foi ainda mais violenta do que a brasileira. Sabia dessa? Deixa quieto. A independência do Congo só veio em 1960. Os quadrinhos reproduziam a visão eurocentrista da época. Na primeira versão do álbum, os congoleses falavam francês primitivo e eram extremamente submissos. Em um dos trechos, Tintim substitui um professor em uma escola missionária e começa a aula apontando para o mapa na Europa. Meus queridos amigos, hoje eu vou falar sobre o seu país, a Bélgica. Olha, está falando para crianças congolesas, dizendo que o país dele é a Bélgica. Deles é a Bélgica. Nas versões posteriores, o mapa foi substituído por um quadro negro e a lição sobre a Bélgica por um monte de matemática. Quando Hergé frequentava a escola, que ele odiava, a suposta condição inferior dos negros ainda era ensinada como ciência pelos livros didáticos. São as teorias racistas que a gente ainda vai ver. Tintim, em 1930, era a representação do domínio imperialista sobre a África. Os nativos estavam sendo colonizados pela Bélgica e submetidos ao pensamento e cultura europeus. A cultura, história, costumes do Congo não eram respeitados e considerados. E aí é importante a gente também citar personalidades nativas, né? Personalidades que vão marcar a resistência contra o imperialismo, né? Eu estou falando nesse aspecto de Patrice Emery Lumumba. Na década de 40, sob a liderança de Patrice Lumumba, teve início o movimento para a libertação do Congo do domínio imperialista belga. Em 1960, várias entidades nacionais se uniram à Organização das Nações Unidas e pressionaram a Bélgica para declarar a liberdade do Congo, fato ocorrido no mesmo ano. Patrice Emery, nascido como Elias Okitassombo, ele nasceu em Onalua, Congo belga, em 1925
e faleceu em Katanga em 1961. Ele foi um líder anticolonial e político congolês. Ele foi assassinado com a participação do governo dos Estados Unidos e da Bélgica. Nós vamos, talvez eu não dê para vocês, mas isso aconteceu também em Cuba, com Che Guevara, que foi assassinado, tendo a participação da CIA americana, né? E outros líderes dentro dos Estados Unidos mesmo, contra o racismo, né? Martin Luther King e tantas outras lideranças que foram assassinadas por defenderem os direitos humanos, os direitos de todos os cidadãos, né? Os direitos constitucionais de todos os cidadãos. A fala do personagem Tintin na escola foi revisada em 1946 e em 1970. E o tema da exposição dada aos alunos passou de uma questão geopolítica imperialista para a matemática, na forma de uma conta de 2 mais 2. Bom, é importante você sempre, quando a gente estuda história, geografia, sociologia, filosofia também, as ciências humanas em geral, né, elas se complementam, né? Então, é importante o estudo dos mapas, eu gosto muito, né? Você localizar onde acontece a história. E aqui, nesse mapa aqui, né, você vê aqui a fonte de domínio político, econômico e cultural. Então, você tem aqui a Inglaterra, né, a Europa, né, que é a Europa, Inglaterra, Portugal, Espanha, do século XVI ao XIX, e que se desloca do 19 para o 21 para os Estados Unidos, né? Isso é muito importante, a mudança de eixo de dominação. Tenha sempre isso em mente, para você entender o que acontece na sua vida, tá? Reforço da visão eurocêntrica no século XIX. O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento do conhecimento científico, né, que já começa lá com René Descartes, século XVI, né, filosofia moderna, né, quando a ciência é inaugurada. E século XIX vai avançando, né, a ciência vai avançando. A busca por novas tecnologias alavancada pela Revolução Industrial em 1760, 1758, 60, fez com que os estudiosos se multiplicassem nas mais variadas áreas do conhecimento. Nessa época, várias academias e associações voltadas para o progresso da ciência reconheciam a figura dos cientistas e colocavam os mesmos como importantes agentes de transformação social. O domínio territorial de diferentes partes do mundo ficou limitado às grandes potências europeias. A Grã-Bretanha, França, Alemanha, Itália, Holanda, Portugal, Bélgica, Espanha, Rússia e o Império Otomano e os Estados Unidos. E vamos ver alguns personagens que vai disseminar essa visão imperialista do mundo, né? Um deles é o Cecil John Rhodes. Ele nasceu em 1853 e faleceu em 1902. É importante você ter sempre em mão também, ter a importância da cronologia. Por exemplo, nesse período, né, de 1950 a 1988, no Brasil, nós estávamos aqui com pessoas lutando pelo fim do sistema escravista de produção e pela emancipação das pessoas da condição de escravo para cidadão. E foi muito turbulento, foi um período de extrema turbulência, com gente lutando para que esse sistema se mantivesse, lutando para que as pessoas negras continuassem
subalternizadas, controladas, dominadas, e outras lutando para que essas pessoas tivessem a sua condição humana reconhecida, os seus direitos reconhecidos na Constituição, né? Mas vamos falar aqui um pouquinho do Cecil Rhodes, né? Você vê aqui uma gravura, né? O Colosso de Rhodes, caricatura de Cecil John Rhodes, depois que ele anunciou planos para uma linha telegráfica e da estrada de ferro da cidade do Cabo ao Cairo. Ele era aventureiro, político, empresário e, acima de tudo, um gigante do colonialismo britânico na África Austral, insaciável conquistador de terras e inimigo fidagal dos portugueses. O imperialismo europeu na África ocorreu ao longo do século XIX. Até 1876, 10,8% do território africano estava em posse de colonizadores. Já em 1900, o domínio europeu correspondia a 90,4%. É importante que você entenda o seguinte: todos esses domínios, essa história de dominação, né, ela serve para que a gente entenda o presente, as desigualdades, a miséria, né, que campeia, né? O atraso industrial, o atraso tecnológico, né? E ainda vou preparar para vocês, que eu acho que é importante, o pacto desses fatores externos, dessas forças externas, né? Aqui a gente está falando de Europa ainda, mas pactuadas com as forças internas, com a elite dos países. Isso é muito importante. Não foi a América do Sul, as Américas, a Ásia, né, a África, elas não foram dominadas simplesmente só com a força externa, não. Ela teve o apoio de forças internas que lutaram para manter um domínio sobre a sua própria gente. Isso aconteceu em todas as partes do mundo e aconteceu aqui no Brasil também e acontece ainda hoje, né? O imperialismo europeu na África ocorreu ao longo do século XIX. Até 1876, já falei isso. A princípio, a exploração europeia estava espalhada ao longo da costa, com fortes postos comerciais que garantiam o tráfico de escravos. As primeiras dominações em larga escala começaram com a França e Grã-Bretanha. As riquezas da África foram para os países industrializados. A França ocupou a Argélia em 1832, a Tunísia em 1881 e em seguida o Marrocos. Assim estava criada a África Ocidental Francesa. Por sua parte, com o mesmo intuito de expansão territorial, a Grã-Bretanha apossou-se do Egito em 1882, do Sudão e do sul da África. Em 1876, o rei da Bélgica, Leopoldo II, dominou toda a área atual do Congo. A região ficou sob o domínio pessoal do monarca até 1908, quando foi vendida ao governo da Bélgica e correspondia a 80 vezes o tamanho do país dominante. Tem um filme, eu vou tentar lembrar, para deixar para vocês nos créditos, um filme sobre o Tarzan no Congo, com o rei Leopoldo, a questão do rei Leopoldo. É bem, bem bonito, eu gostei muito do ator que fez o Tarzan. Por exemplo, todas as esculturas egípcias que tinham a característica física marcadamente negra, elas foram escondidas para que não se mostrasse
a face africana do Egito. Isso é de uma gravidade enorme. É a mesma coisa que aconteceu com a foto de Jesus, né? Eu cresci achando que Jesus era louro de olhos azuis. Todo santinho que se tinha na minha geração de 1970, todo santinho que se tinha de Jesus era o Jesus de olhos azuis e louro, né? Isso desconsiderava a origem étnica de Jesus, né? Desvalorizava, né? Ou não deixava valorizar a origem étnica, que Jesus era de pele morena, olhos castanhos, cabelo castanho, enfim. Então, só com o tempo e com pessoas responsáveis, né, é que a gente vai vendo revelada a verdadeira história. Né? Isso é muito importante. E, infelizmente, a gente ainda está discutindo racismo estrutural. Infelizmente, né? Então, é importante que vocês saibam, né? Vocês, meus alunos brancos, negros, amarelos, de todas as cores, né? A gente, nada, eu sempre falo isso, nada é por acaso, né? A vida social ela é construída por nós mesmos. Então, vocês, a nova geração, a geração 2000, como eu falo, precisa ter essa responsabilidade de reescrever a história como ela realmente foi, como ela realmente é, considerando a importância de todas as pessoas, de todas as etnias, né, dentro da sua diversidade religiosa, étnico, racial, sexual e de gênero. Vemos aqui um quadrinho, né, muito interessante. É uma pessoa negra. Primeiro quadrinho se dá na antiguidade, né? Então tem um militar inglês, talvez, parece inglês, com uma pessoa negra escrava. E no presente, né? Ontem e hoje mudam os métodos, mas não as condições. Nós vemos uma pessoa negra, né, em condições de pobreza, e o patrão, então seria aquilo, né? Ele não é mais escravo, ele é um assalariado, mas vive escravizado pelos baixos salários, pelas péssimas condições de trabalho. A visão de mundo de Cecil John Rhodes segue a mesma orientação hegemônica expressa no teatro Orbis Terrarum, lá do século XVI. Abre aspas, considerei a existência de Deus e decidi que há uma boa chance de que ele exista. Se ele realmente existir, deve estar trabalhando em um plano. Portanto, se devo servir a Deus, preciso descobrir o plano e fazer o melhor possível para ajudá-lo em sua execução. Como descobrir o plano? Primeiramente, procurar a raça que Deus escolheu para ser o instrumento divino da futura evolução. Inquestionavelmente a raça branca. Devotarei o restante de minha vida ao propósito de Deus e a ajudá-lo a tornar o mundo inglês. O Cecil John Rhodes escreveu isso no seu relatório da diretoria da Companhia Britânica da África do Sul entre 1897 e 1898. Vai anotando. O processo imperialista não representou apenas a conquista de territórios, mas sim a imposição econômica, política, cultural e religiosa das nações ocidentais europeias frente aos povos conquistados, percebidos como exóticos, subdesenvolvidos e bárbaros. O imperialismo do século XIX foi subproduto de uma economia internacional fundada na rivalidade entre diversas economias industriais,
concorrentes e intensificada pela pressão econômica de 1880. O que eu sempre chamo a atenção de você é o seguinte: não estude história ou sociologia como apenas uma matéria para que eu possa decorar e tirar uma nota. É muito mais que isso. O que você está vivendo hoje é fruto de um processo histórico, tá? A gente está vendo aqui, né? Quero mostrar também a conferência em Berlim de partilha da África, em 1884. Olha só, esse aqui é uma foto de jornal, né? É um jornal alemão que mostra a partilha da África. A Conferência de Berlim foi organizada entre 1884 e 1885 pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e envolveu 14 potências. E sabe qual foi a justificativa para que eles partilhassem a África entre as potências europeias? A missão civilizadora. E nessa missão civilizadora também cristianizar a população pagã, né? Porque não se tinha e não se tem ainda o respeito à diversidade religiosa, tá? A Grã-Bretanha, maior potência econômica do século XIX, buscou exercer seu domínio imperialista sobre os povos latino-americanos, atuando em diversos setores da economia daqueles países. Empréstimos de dinheiro, controle de bancos, instalação de companhias de seguros, auxílio no maquinário industrial, construção de ferrovias, foram algumas das áreas em que os britânicos empregaram dinheiro, provocando assim um grande endividamento externo desses países, principalmente o Brasil. Desta forma, a Grã-Bretanha exerceu o que a historiografia convencionou chamar de império informal, investimentos das empresas britânicas na região que passavam a controlar boa parte da infraestrutura dos países latinos, como as ferrovias, os serviços de bondes, água, esgoto, gás, eletricidade, telefonia, etc. Além do domínio britânico, uma nação daquele continente começava a emergir politicamente e economicamente durante o século XIX, os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos rapidamente tornaram-se uma importante economia no cenário mundial. Com investimentos em ferrovias, extração de minérios, ouro e petróleo, os norte-americanos desenvolveram grandes empresas no setor petrolífero e industrial. Nesse sentido, a América Latina tornou-se importante região para atender aos interesses capitalistas norte-americanos e local apropriado para extrair matérias-primas necessárias para abastecer uma sociedade em crescente expansão populacional. Aqui você pode ver a gravura, né? A gravura representa o domínio dos Estados Unidos sobre a América Latina. Mais um quadrinho. O primeiro é a doutrina Monroe, né? E nós vamos, no próximo bloco, nós vamos ver a dominação dos Estados Unidos, né? E como ela se deu. As ferramentas ideológicas que os Estados Unidos usou, né? Então a gente vai ver o Big Stick, nós vamos ver o Destino Manifesto, nós vamos ver a legislação, né, como a doutrina Monroe, que até hoje, século XXI, está em vigência. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.